Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do curso e Colégio Objetivo. E o Objetivo preparou uma série de entrevistas para destacar o papel das mulheres que marcaram e continuam marcando a história com suas contribuições no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar de uma mulher que abriu portas onde quase ninguém havia pisado antes. Estamos falando de Sônia Guimarães, ela que é uma cientista, professora e referência quando o assunto é representatividade na ciência. E para falar com a gente sobre essa trajetória tão potente, nós recebemos aqui hoje a professora Joyce Aparecida Mendes da Silva. Seja muito bem-vinda, Joyce. É um prazer falar com você novamente. Obrigada. Olá, vamos falar então da professora Sônia, né? Cientista física, professora do ITA. A professora Sônia, ela tem essa trajetória, né, de enfrentar, né, determinadas barreiras estruturais, né, raciais e machistas a partir da sua trajetória, né? Então, ela é uma mulher negra, né, que foi estudar física na UFSCar. Então, se depara ali, né, no primeiro momento, entra na graduação, dos estudantes que entraram em física, né, em 76, quando ela entrou, 70, 76, quando ela entrou, né? Então, desses 12 estudantes de física, entraram 5 mulheres, ela a única negra, né? Então, a primeira barreira a enfrentar, né, a barreira de entrar, né, num curso superior, né, sendo uma pessoa que dificilmente, né, estaria nesse espaço. Então, a gente, né, começa aí a observar essa trajetória, né, de uma mulher que gosta de ciências, gosta de exatas, né? Na graduação, ela enfrenta algumas coisas, né, porque ela queria fazer iniciação científica, né, e ela conta que a primeira coisa foi, não, você não vai conseguir aprender física, você não pode fazer iniciação científica. E mesmo assim, né, então ela foi enfrentando nãos, mas foi dando passos, porque daí ela se forma em física, aí ela vai fazer mestrado na USP de São Carlos, começa um doutorado na Itália, aí vai para a Inglaterra, sai PhD em física da Inglaterra, então o doutorado, né, na Universidade de Manchester. Esse doutorado, né, sobre materiais eletrônicos, né, que volta-se aí para o trabalho, né, que ela é especialista hoje, que são os semicondutores, né? Então, ela é a primeira professora negra a adentrar no ITA. Então, em 1993, né, ela se torna professora do ITA, mas a potência da mulher e a potência, né, de ser uma mulher negra diz muito sobre essa trajetória, né? Agora, o bom de conversar com o professor é isso, né? Porque você faz uma pergunta, ele já vem com tudo ali. Então, eu achei ótimo, já explicou. Mas eu tenho uma curiosidade antes, né? Quer Sim. dizer, uma mulher negra, isso está me chamando a atenção. Sim, né? Então, se a gente pensa no Brasil estruturalmente, então a gente vê que os lugares, né, de graduação, de ciência, né, tecnologia, são ocupados, né, por homens, mas, né, sempre tem aquilo de eu acho que eu tenho algum potencial para estar ali. Então, acho que o primeiro pensamento, né, a primeira coisa que essa professora tem nela é muito, né, de, não, eu acho que eu posso, né, eu acho que eu consigo. Então, acho que a curiosidade que ela sempre conta, né, que sempre foi uma menina muito curiosa, sempre queria saber as coisas, né, ocupar os espaços. Então, acho que isso fez ela caminhar, né? Então, ali, ao entrar no ITA, ela teve barreiras difíceis, né, que hoje também são complicadas, né, na vida dela. Em 96, o que o ITA resolveu fazer? Mandaram ela para o laboratório. Tiraram ela da sala de aula, mandaram ela para o laboratório. Então, agora você vai fazer pesquisa. Daí ela foi para o laboratório e ela sai do laboratório criadora, né, e dona de uma patente sobre os semicondutores na física. Todos os nãos foram se tornando, eu vou ocupar esse espaço. Eu vou ocupar esse espaço. E quando que ela tem esse despertar? Que ela sabe que esse é o caminho, o que fortaleceu? Tá, então ela conta que quando era criança, ela era curiosa e a avó a chamava de xereta. Ó, menina xereta, né? Tudo quer saber, tudo quer resposta, tudo quer perguntar. A mãe dela deu uma enciclopédia. Então aí estão as suas respostas, tudo que você quer saber está nesse caminho, né? E a partir daí ela foi se interessando e ela gostava muito de matemática. Até um dia, né, que
Quando estava fazendo cursinho, né, ela trabalhava, fazia cursinho, né, com o que dava, e ela queria fazer engenharia. E aí um professor deu um toque, né, para ela de, olha, quem sabe você consegue entrar, né, em áreas que tem menos candidatos, né, pode ser que seja mais fácil assim o seu caminho. E aí ela foi para física, né, e aí na física ela descobriu, né, que a física era a mãe da ciência. E um belo dia, estudando física moderna, um professor falou para ela, né, o quanto a matemática contribuía, né, para os estudos da física, e ela começou a observar como a matemática podia, né, fazer uma grande explicação sobre o conceito da luz, né, como ela podia juntar isso. E ela achou isso maravilhoso, ela achou a coisa mais espetacular do mundo. Então, a partir daí, né, que vem esse princípio de eu sou curiosa, eu sei aprender, pode ser que no primeiro momento eu não consiga, mas eu vou dar o segundo passo, eu vou dar o terceiro e assim por diante, né? Então, ela foi entendendo que o espaço nunca vai estar lá para mim, mas eu vou estar lá para o espaço. E aí eu vou me colocar. Então, a partir desse momento, eu preciso protagonizar nesse espaço, porque eu preciso ser a primeira, e a partir daí vai ter o segundo, o terceiro, né? Então, a gente começa a visualizar que ela se torna um exemplo para a sociedade. Então, quando ela está nesse lugar de protagonismo, outras mulheres negras, ou outros homens negros, né, vão também entender que eles podem estar naquele espaço. Então, a gente pode observar que ela tem várias premiações nacionais, internacionais, né? Então, a Inglaterra nem queria que ela voltasse para o Brasil, queria essa mulher lá, né? Mas a partir do primeiro momento que alguém que não é protagonista rompe essa barreira, outros que não são protagonistas vão romper essa barreira. E estamos aqui para falar disso, né? Nós estamos mostrando, e acho que esse é o nosso papel, Exatamente. de mostrar um trabalho, um feito dessa magnitude, né? Porque não é pouca coisa, porque quando você fala da área de física e química, matemática também, né? Sim. Eu acho que também dá para incluir. Você está falando de uma... você está falando de áreas que são Majoritariamente, né? majoritariamente masculina, Masculinas. né? Agora, eu fico pensando assim, na sua avaliação e conhecendo a trajetória dela, quais as barreiras mais importantes que ela enfrentou para chegar onde chegou? Eu acho que hoje, né, a gente tem uma expressão que ela é muito importante, que é letramento racial, né? Então, a partir do momento que você passa a ter letramentos, né, então isso modifica a sua vida, né? Porque, querendo ou não, né, você entende que eu não estou naquele lugar, pessoas como eu não estão naquele lugar. Eu vou enfrentar preconceitos, dificuldades, né? Eu vou ser avaliada como inferior, mas se eu me abater e deixar isso ser o meu não, ser a minha vida, né, aí não tem como caminhar mesmo, né? Então, eu acho que para o Brasil, ela é uma grande representante do que é ter letramento racial e fazer com que as pessoas tenham letramento, né? Você acha que foi a partir dela que isso teve uma importância Acho que ela é maior? um grande símbolo. Ela é um grande exemplo, né, para a gente conseguir aí entender, né, o que é uma sociedade antirracista, né? Porque o que é o letramento racial? É a gente construir, né, uma nova estrutura. Vai demorar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas é uma tarefa de todos, né? E tem que dar o primeiro passo, né? Sim. E se você tem o protagonismo de uma mulher como ela, né? Então, eu acho que temos que valorizar, e valorizar no ambiente escolar, dentro de Sim. casa, né? Porque, por exemplo, quando você olha para o papel da mulher, né? Que a gente enfrenta ali no dia a dia, ainda carregamos resquícios que, Sim. às vezes, a própria família... Eu vejo no meu universo, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que quando eu tenho algum resquício, ela já me aponta, sabe? Eu acho que isso, assim, eu me sinto cada vez mais rica, Sim. porque eu tô aprendendo, né? E estamos todos aprendendo juntos. Exatamente. A professora Sônia, ela, assim, várias entrevistas, palestras, né, que ela dá, ela gosta, né, de lembrar isso né, igual você falou. Muitas vezes, né, o universo feminino, né, é limitante. Meninas só podem isso, meninas só podem aquilo, né, então vai limitando ali, né, o universo feminino. E aí ela diz, gente, não limite.
Se perguntou, vamos atrás da resposta. Né? Então, se está curiosa, como é o funcionamento de um carro, né, para a sua filha, e ela tem, sei lá, 9, 10 anos. Em vez de, não, você não precisa saber como um carro funciona, né? Não, tá bom. Você quer saber como um carro funciona? Sei lá, compra um carrinho, né? Compra algumas revistas, né, que mostre ali peças do carro. Tente fazer com que essa curiosidade ela vai sendo despertada. Porque isso, né, vai te motivando para outros lugares. Então, em vez de limitar, expandir. Você quer conhecer sobre o universo? Tudo bem. Então, deixa eu ver aqui como é que eu organizo alguma coisa sobre os planetas, né? Então, você vai adaptando para a idade, né? E é algo que ela gosta de fazer com as alunas, quando as alunas adentram no ITA, né? Então, ela sempre sabe quem são as alunas, qual a história dessas alunas, o que essas alunas estão pesquisando. Ela sempre divulga, né, que tipo de ciência física essas meninas estão pesquisando, para ter essa motivação e para seguir com esse empenho de, olha, você começou, né, dentro desse aspecto curioso, agora você pode ir para esse. Talvez eu não consiga. Não, mas você nem tentou, então você vai ter que tentar. Mas eu tentei e não deu. Tenta de novo. Talvez você vai conseguir pela segunda vez. Então, ela diz que hoje ela mora em São José dos Campos, né? Onde fica o ITA, e que no prédio, né, sempre tem várias crianças, né, várias meninas, que sempre quando ela passa, aponta para ela e diz, eu quero ser igual a professora Sônia, porque ela é criadora, inventora, né? Então, querendo ou não, né, você faz com que todo o universo que está ao seu redor se modifique de alguma maneira. Ô Joyce, eu queria que você falasse um pouco mais da patente dela, porque você falou no início e eu fui sorvendo tudo que você estava dizendo. E agora eu quero saber, assim, eu quero sair daqui falando sobre ela. Qual que era a patente dela? Então, a patente, né, só para eu ler aqui, né, que para não errar, né, professora? Que é da área da física, né? Então, eu conheço a trajetória da Sônia, né, mas eu não sou da física, eu sou do português. Certo. Né? Então, ela se forma, né, no doutorado em materiais eletrônicos, né? E aí, desses materiais eletrônicos, ela foi estudar, né? Ela se tornou uma especialista nos semicondutores, né? Então, ela explica que na física, né? Então, esses semicondutores tinham um tamanho grande, né? Então, tinha uma dificuldade ali que ela começou a pensar, como eu vou tornando isso menor, mais acessível, como, né, eu desenvolvo algo, né, que seja potente, e aí ela começou, né, a desenvolver esses semicondutores, né, de uma maneira que não existia ainda. Então, também tem isso, né? Várias pessoas no ITA, né, sempre falam que a matéria da Sônia, só ela sabe dar, porque é ela que inventou. Ela que criou o negócio, ninguém sabe. Né? Então, ela não pode ser substituída. Não existe isso. Como ela vai ser substituída, sendo que ela criou algo que ela que sabe explicar? Nossa, não é pouca coisa, né? Pois não é pouca coisa. Agora, Joyce, fico pensando, como é que você leva esse tema para dentro da sala de aula? Como é que você fala você dá aula para que nível? Eu dou aula no ensino médio. Ensino médio. Então, agora, né, temos várias temáticas de redação, né, que abordam, né, então, as novas leis, né, e também figuras femininas na ciência, né? Então, é importante a gente lembrar que, além, né, da lei, né, 14.986 de 2024, né, a gente tem também a questão das campanhas, né, para meninas na ciência, que todo ano é feito em fevereiro, né? Então, interessante observar que eu sendo professora, né, eu sendo uma mulher negra também, né, então eu sempre penso, né, no lugar de como a gente ocupa os espaços, como a gente explica o que é uma estrutura social, como a gente, né, explica o que é ser protagonista, ocupar um espaço, né, como a gente influencia outras pessoas ocupando esse espaço, né, e desenvolvendo intelectualidade, né? Todo mundo precisa ler, todo mundo precisa estudar, se aprimorar, né? Também sobre estudos, né, de mulheres, sobre estudos de pessoas negras, né? Identificando que há uma intelectualidade, né? Há uma capacidade influente ali para todos da sociedade, na verdade. Então, é um caminho da gente romper a estrutura, né? Então,
A professora Sônia, ela rompe estruturas. Quando eu levo ela para dentro da sala de aula para mostrar, né, para outras meninas, para mostrar para os meninos, né, esta mulher ela é protagonista, por quê? Então existe aqui uma intelectualidade, ela não está esperando alguma coisa, ela faz coisas para todos nós dentro da sociedade. Então é importante a gente visualizar que todo mundo pode, todo mundo é capaz. Todo mundo pode ser protagonista, todo mundo pode ocupar os espaços e principalmente, né, se vivemos numa estrutura que é difícil, né, determinados grupos ocuparem lugares, eu preciso desse exemplo para esse grupo começar a ocupar esse lugar. E outra coisa que ela aborda também, quando nós estudamos, né, então, eu faço parte de um grupo minoritário, né, quando você vai estudar, a primeira coisa que você vai pensar é o seu grupo. Então, você consegue modificar o seu grupo porque você pertence a ele e está fazendo alguma coisa que tem uma influência ali. Então, ela sendo professora num lugar onde só tem professor homem, a maioria dos alunos são homens. Então, a primeira coisa que ela sempre busca é: precisamos de mulheres aqui. Precisamos de mulheres aqui. Então, eu vou continuar aqui porque alguma mulher, alguma menina, né, em algum cursinho, em algum colégio, vai ver que eu estou aqui e ela vai entender que ela pode estar aqui. E é interessante porque dentro da sala de aula é que começa esse despertar, né, porque, assim, Sim. claro que é a família, é a escola, mas, a hora que você leva um assunto como esse, né, pensado, com tantas matérias, e aí você puxa um assunto como esse, você causa esse sobressalto Sim. mesmo, né, e figuras assim, e não é só de história, Marie Curie, né, tudo bem, Sim. gente, não tô aqui de jeito nenhum, né, tô aqui exaltando Marie Curie, mas Porque tem um distanciamento, né? É. Então a gente sabe na teoria, né, sobre a Marie. Sabemos na teoria. Mas A ela professora Sônia está viva. Ela é brasileira. Ela está entre nós, para dizer a verdade. Então, o acesso, ele é muito mais próximo, ele é muito mais fácil. E é isso que puxa, né, é isso que faz o despertar da consciência, Sim. né, que você está educando para a vida, né, educando para a vida, certamente o filho desse aluno terá, uma visão completamente Sim. diferente, e educando para a escola, para Exato. que, o aluno passe no vestibular e que vá para Sim, que pra ele univer também, né, ocupe espaço, saiba falar nesses espaços, entenda, né, qual é o meu lugar nesse espaço, o que falta nesse espaço, né, para uma diversidade. Então, uma coisa interessante, né, a gente pensar também, o Brasil é um país diverso. Todos os lugares ocupados deste país têm uma diversidade? Não. Então, é importante a gente pensar na diversidade brasileira. Todo mundo precisa ocupar os espaços, porque, né, nós somos diferentes, né? Então, se a gente pensa, né? Então tem a comunidade negra, tem a comunidade branca, tem a comunidade indígena, todos nós formamos o brasileiro. Uhum. Então, nós precisamos dessa contribuição do outro. Então, o espaço, ele precisa existir para todo mundo. A representatividade, ela transforma realidades? Sim, com certeza. Por quê? Né? Acho que tem muito aquilo, então eu vou me usar um pouco como exemplo, Tá. né? Que eu acho que também aconteceu com a professora Sônia, eu acho que ela vê, né, em alguns exemplos isso acontecendo. Tem até um exemplo, né, de uma premiação que ela recebeu em 2017 na UFSCar, e ela observou que quando ela entrou, eram 6 alunos negros da graduação toda, né? Em 2017, quando ela foi lá, né, 20% dos alunos, né, da graduação são alunos pretos, né, e tem várias mulheres, né, vários desses alunos negros, eles não são o primeiro da família a estar na graduação. Né? Então, quer dizer, esse exemplo também aconteceu na minha vida. Né? Então, querendo ou não, na minha família, eu sou a primeira, né, a entrar na graduação. Mas, ao dar esse passo, todas as minhas primas que vieram depois de mim, elas sabem o que é graduação e várias delas estão formadas. Então, a gente, né, acaba sendo, nossa, esse protagonismo me levou a ser protagonista da minha família de alguma maneira. Né? Então, um acaba influenciando o outro mais próximo de você. E assim, a comunidade inteira, né, caminha para algum lugar também de intelectualidade, de exemplo.
E assim, quando você fala, você tem o estudante negro e tem a questão da mulher. Quando é que essa junção acontece e que o perigo fica maior ainda? Nossa. Então, eu acho que para as mulheres negras ainda tem algumas barreiras maiores, né? Que o racismo, ele é sempre cruel, né? Então, ele chega primeiro, né? Mas dá pra gente pensar que determinadas figuras que ou né, existiram e as que existem hoje, né, a gente precisa levar para os espaços de educação. Sim, que é isso Todo que mundo você tá só fazendo. vai avançar se os espaços de educação eles forem inclusivos. Né? E a gente conseguir, né, criar essa educação, que ainda não conseguimos, né? Criar essa educação antirracista, anticolonial. Que esse é o papel também da Sim. escola, né? Não é só dentro de casa ou só no que ele lê, mas a escola também precisa promover esse debate também, né? Exatamente, porque daí a gente consegue, né, pensar esse caminho, né, de as mulheres estão ocupando vários lugares, né, dentre o grupo das mulheres, né, então essa divisão de mulheres, como é que a gente faz com que mulheres minoritárias avancem também? Então isso faz parte da educação, na verdade. Agora, assim, estamos encaminhando aí para o final dessa nossa conversa, mas dentro da sala de aula, você já sente esse impacto no ambiente escolar? Sim. Já dá para Sim. notar? Sim. Que alguma coisa está mudando? Sim, né? Mas você também, né? Você, o professor, né, que está ali à frente, assistindo uma aula precisa querer fazer, né? Precisa querer fazer, né? Precisa ler, se adaptar, né? Então, entender o que são preconceitos, o que são estruturas, né? Não adianta você querer ir para a sala de aula e não demonstrar uma intelectualidade para o seu aluno. Né? Ele segue os seus caminhos, querendo ou não, né? E tudo ele vai desconfiar. E que bom que ele desconfie, igual eu sempre falo, que bom que ele desconfie, pode desconfiar. Mas eu sei as fontes, eu sei as referências, eu li, eu estudei, né? Então eu me adaptei para estar aqui, né? Então eu estou fazendo jus a esse espaço, porque eu quero que você faça isso também. Ai, Joyce, você é tão forte. Obrigada. Você tem uma fala tão eloquente que eu fico assim, babando, eu não consigo nem perguntar. Mas olha, se você tivesse que definir em 3 palavras, como é que você definiria a Sônia Guimarães em 3 palavras? Ai, que difícil, né? Tava pensando nessas 3 palavras e para professor de português, né? 3 palavras. Não, me dê muitas palavras. Muitas, não são 3. Mas podemos pensar, né? Protagonista, exemplo e fortaleza. Acho que essas 3 palavras, né, conseguem definir a professora Sônia. Protagonismo, exemplo e força, né? Fortaleza de estar ali. É força. Esse vigor, né? Sim. Esse vigor que a gente leva para a sala de aula e leva para o nosso dia a dia mesmo, né? Que as pessoas também que estão aqui nos vendo também. E uma outra figura, né, que vem aí da professora Sônia é a Jaqueline Góes. Então, a professora Sônia fala da Jaqueline porque a Jaqueline diz, você me inspirou a ir para a ciência. Aí a professora Sônia hoje diz, não, você me inspira a não parar. E é outra figura que quem mais queria? Inglaterra. Então, o Brasil tem que ficar atento. Não podemos, né, perder essas mulheres. Temos que conhecer a história delas. Não esquecer que elas estão vivas, protagonizando na ciência, né, fatores importantes para a sociedade. Bom, já vou sair e vou começar a ler sobre a vida da Sônia Guimarães. Obrigada, Joyce. Foi um prazer aqui. Até uma próxima.